Olá, bem-vindos! O prestígio e a credibilidade da ciência na sociedade se devem a diversos fatores, entre eles o método científico, que é o método que os cientistas utilizam para produzir conhecimento, e a integridade dos cientistas. Embora a vasta maioria dos cientistas seja constituída de pessoas honestas, de conduta profissional, ética e irrepreensível, a história da ciência mostra algumas exceções. Exemplos notórios desses raros casos envolvem o físico alemão Philipp Lenard e o biólogo e bioquímico russo Alexander Oparin. Examinemos o primeiro caso. Após o teste empírico da teoria da relatividade geral, durante o eclipse solar de 29 de maio de 1919, a fama de Albert Einstein, aos 40 anos de idade, rapidamente correu o mundo. A relatividade geral previa o encurvamento de um feixe de luz proveniente de uma estrela pelo campo gravitacional do Sol. Era uma previsão ousada, mas o resultado foi que o ângulo de deflexão da luz, medido pelos astrônomos, estava em acordo com a previsão de Einstein. Assim, nasceu uma lenda e um cientista pop. Ao que parece, a magnitude da fama de Einstein e o fato de ser ele um cientista judeu despertaram o ódio de alguns físicos alemães, inclusive aqueles com carreiras muito bem-sucedidas. Entre estes, destacava-se Philipp Lenard, laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1905. Lenard era um físico experimental e colocava sob suspeição o trabalho teórico. E Einstein era um físico teórico. O ódio a Einstein aumentou quando ele ganhou o Nobel de Física em 1921. Lenard chegou a publicar uma carta de protesto contra a premiação. Ele foi um dos raros físicos de renome a abraçar a ideologia nazista, fundamentalmente racista, de superioridade ariano-germânica e a atacar o que ele chamava de física judaica, em defesa do que para ele era a verdadeira física, que ele chamava a física ariana. Ele dizia que a relatividade era, aspas, uma fraude judaica. Seu antirrelativismo era apenas a face mais visível de seu antissemitismo. Lenard se tornou líder do antissemitismo na comunidade científica alemã. Ele foi um destacado e odioso membro da chamada Liga Anti-Einstein, criada na Alemanha em 1920, com o propósito de agredir Einstein e depreciar sua obra científica, especialmente a teoria da relatividade. Os ataques exacerbaram-se com o tempo, pondo em risco a própria vida do grande cientista que acabou emigrando para os Estados Unidos em dezembro de 1932. E veja, às vésperas da ascensão de Hitler ao poder, em janeiro do ano seguinte.
Einstein nunca mais voltaria à terra natal. Durante o regime do Terceiro Reich, de 1933 a 1945, a relatividade e outras, aspas, teorias judaicas foram eliminadas dos livros-textos alemães. Outro físico alemão renomado, que, como Philipp Lenard, contaminou sua vida científica com a ideologia nazista, foi Johannes Stark, também ganhador de um prêmio Nobel de Física. Devemos ressaltar que a ciência alemã, antes de Hitler, era a líder mundial. Não por acaso, nas 3 primeiras décadas do século XX, os cientistas alemães ganharam 1/3 de todos os prêmios Nobel nas áreas científicas. Passemos ao segundo caso. Alexander Oparin é um nome bem conhecido dos biólogos e estudantes de biologia, em razão de sua teoria sobre a origem da vida. Prestigiada nos meios acadêmicos, a teoria de Oparin exerceu extraordinária influência sobre as ideias concernentes à biogênese a partir da década de 1920. Proclamada como materialista e ativamente antirreligiosa, posto que concebida dentro dos domínios ideológicos do materialismo dialético, a teoria propõe que a vida teria se originado gradualmente, como parte inevitável do processo global de transformação da matéria. De acordo com essa visão, os primeiros organismos vivos teriam surgido por meio de suposta evolução química, a partir da matéria bruta, após a formação de uma sopa primordial pré-biótica. Depois dessa breve nota sobre a teoria, vamos ao que interessa nesta segunda parte de nossa exposição. Na União Soviética, a partir da década de 20, começou a se destacar no cenário científico uma figura oportunista chamada Trofim Lysenko, que inventou uma doutrina biológica fundamentada no conceito lamarckiano de transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Portanto, era uma doutrina que contradizia a genética mendeliana, negando a existência de genes. Com o apoio do ditador Joseph Stalin, seguiu-se uma perseguição aos geneticistas, com prisões e assassinatos. E Lysenko chegou a assumir os mais altos postos na ciência soviética. Continuemos só um pouquinho mais nesta linha antes de falarmos da relação de Oparin com o empoderado pseudocientista Lysenko. É que a direção do Partido Comunista teria vislumbrado no ambientismo ou ambientalismo de Lamarck o fundamento científico para a almejada, aspas, criação do novo homem soviético, por meio de melhorias introduzidas na sociedade que seriam adquiridas e transmitidas de pais para filhos. Mas a genética negava aos ideólogos comunistas o determinismo ambiental, a noção de herança de caracteres adquiridos por ação direta do meio. Pois bem, Oparin foi o único partidário do neolamarquista Lysenko entre os biólogos da Academia Soviética de Ciências.
ele alterou, veja só, sua concepção sobre a origem da vida para ajustá-la à doutrina lisencoísta, suprimindo ponderações sobre a origem dos sistemas genéticos, inclusive rejeitando a noção de código genético. Isto é o que ensina o historiador David Joravsky em seu livro O Caso Lysenko. A hostilidade de Oparin à genética cresceu na década de 1940, quando Lysenko, com o apoio de Stalin, conquistou posições de destaque nas academias científicas da União Soviética. Na Academia de Ciências, foi Oparin quem coordenou a implementação, veja só também, das medidas visando acabar com a genética soviética. Ao mesmo tempo em que defendia Lysenko com veemência, ele atacava geneticistas renomados, como um dos mais famosos da época, Thomas Morgan, e outro famoso também, Hermann Miller. Como Lysenko, Oparin sobreviveu e prosperou, sujeitando-se à ideologia comunista, aos líderes comunistas. Oparin só deixou de apoiar Lysenko quando percebeu que, em consequência de mudanças na política científica soviética, ele estava prestes a cair. O que finalmente aconteceu, mas só em 1965. Termino com a pergunta. Onde estava Alexandre Oparin quando Nikolai Vavilov, o mais ilustre geneticista soviético na época, foi assassinado em 1943 pelo terror lisencoísta e stalinista? Obrigado por assistir.